Boa noite para todos. Ei, Clara, tudo bem aí? Oi, gente. Olha só, vocês estão chegando, né? E quero aproveitar para desejar uma excelente quinta-feira para cada um de vocês. Nosso convidado especial, ele já apareceu aqui, nós vamos chamá-lo. Então, a live de hoje é com o escritor e professor Rivadavia Dumont. É com muita honra que eu convido para a gente compartilhar de experiências, dos bastidores, da vida, de uma trajetória de uma pessoa que é muito querida por todos nós aqui no Brasil. Então, deixa eu chamá-lo aqui. Ele já está se conectando aí conosco. Ei! Boa tarde! É aqui por tarde, né? Tudo E bem? é, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Calor danado. Aqui 44 graus lá fora hoje. É? Pois é, isso que eu imaginei, né? O mundo ele é tão curioso, né? Ontem à noite aqui fez 9 graus, pra você ter uma noção. Agora deve estar entre 12 graus, aqui em Nova Lima, né? Eu tenho uma saudade desse clima de Nova Lima. Pois é. E eu que fico pensando, né, assim, que usualmente nessa época do ano, é um ano que a gente que segue você aí pelas mídias sociais, a gente vê que você tá. A minha mãe mesmo, ela fala: Nossa, aquele Rivadavia, toda hora ele está num país diferente, num continente diferente, ele usa algum tipo de transporte diferente. E eu sei que vocês costumam dar uma fugida, né, desse calor forte aí nessa época do ano. A Como é que gente, vocês estão lidando com isso aí dessa vez? a gente foge no verão, né? Coincide com as férias da universidade. Então, eu me planejo um ano antes, compro todas as viagens, certas vezes tem um convite para dar uma aula lá em Hong Kong, tem um convite. Então, eu faço de Hong Kong a base, a gente vai viajando. Mas esse ano foi tudo cancelado. Tudo. Não tem nada, nenhuma agenda. Todas as agendas até dezembro, todas canceladas. Agora, tem feito muita coisa online, né? Mas não era o que eu esperava do ano, né? Queria um ano diferente. É, nem você e nem ninguém, né? E é exatamente uma das razões que a gente está aqui hoje, porque com essa facilidade que a gente tem de se adaptar a tudo, pessoal, eu não vou assim fazer uma apresentação formal do Rivadavia, que eu acho que a gente vai usar a nossa live, né? Nós vamos estar aqui até às 20 horas e 3 minutos para degustá-lo aos poucos. E eu desafio você que aí que está nos assistindo para realmente ficar até o final, porque seguramente nós vamos ter lições importantes, que seja para nos inspirar, que seja para nos fazer meditar, enfim. Não tem como ficar diante do Rivadavia, né? O apelido dele, que todo mundo chama é Riva, eu vou aproveitar para chamá-lo de Riva também. Não tem como ficar diante dele e sair do mesmo jeito. Pelo menos essa é a minha experiência. Que, inclusive, Riva, eu queria já para ir direto no assunto aí, que foi a temática da nossa live. Uhum. Eu estava assistindo há uns 7 anos uma palestra sua lá em São Paulo. E nessa palestra você abordou bastante, de uma forma muito diferente, essa questão dos outliers. Na época estava muito falando, né, do fora de série, dessas pessoas que de repente têm atingido sucessos ou histórias de vida extraordinárias. E você falou isso com uma forma tão didática que eu falei, nossa, eu não sabia nada do que era outliers. Você podia dividir um pouquinho para a gente qual que é a sua visão sobre outliers? Ó, primeiro eu discordo que você sabe que é bem a sua profissão, que você faz bem, você tem expertise nessa área de liderança, desenvolvimento de executivos e é muito talentosa. Mas o que eu falava naquela época era o seguinte: sempre que eu conversava com jovens, com executivos, todos tinham essa ideia de ser
de série, né? Então eu perguntava, mas o que é o sucesso para você? E o que é ser fora de série, né? E eu vi que boa parte dessa conversa muitos mitos e romances, né? Quer dizer, é como se não passasse mais tornar esse alguém fora de série sem fazer muito esforço, né? Você deve lembrar daquele pessoal que fala assim, eu não... Ô, Riva, só um minuto. Pessoal, eu tô sentindo que o Riva a voz dele tá falhando um pouco. Para vocês aí, tá falhando um pouco também? Ou tá dando para vocês ouvirem ele bem? Deixa eu só dar um feedback. Clara, você tá ouvindo o Riva sem cortar a voz dele? Posso colocar um fone aqui se ajudar. Não, agora já voltou, 100% para mim. Tá falando que tá picotando um pouco. Vamos tentar Tá falhando, sim. A minha voz tá falhando ou é só a do Riva? Estou te ouvindo perfeitamente. Então a sua tá picotando um pouquinho. Então vamos lá. Acho que agora dá para falar. Melhorou um pouquinho? Melhorou total. Ótimo. Então o que eu estava dizendo era isso, né? Então eu perguntava o que era sucesso, como é que você... O que são os indicadores, o que são as métricas para sucesso, como é que chega lá. E eu via que as pessoas tinham muito essa ideia de alguma coisa mágica, alguma coisa que eu vou resolver em muito pouco tempo. E eu sempre dei esse exemplo, eu até gravei isso para um vídeo que eu fiz institucional para o HSBC, aquelas pessoas que falam assim, olha, eu não falo inglês bem, né? Mas eu vou para os Estados Unidos ficar 6 meses e vou voltar falando fluente. Errado, não vai. O que você vai fazer é aprender a se comunicar no básico, né? Ir à farmácia, ir ao supermercado, resolver problemas muito básicos, mas você não vai resolver o problema da comunicação profissional, né? Então, assim, a mensagem não tem atalho na vida. Então, o conceito de outliers ficou muito famoso com aquele jornalista canadense chamado Malcolm Gladwell. Ele fez um livro, né? Ele fez um livro chamado Outliers, Os Fora de Série. Os livros são muito populares, Adriana. Você deve lembrar O Ponto de Equilíbrio, né? E tantos outros. Sim. O Gladwell, esse especificamente eu me lembro dele. O Gladwell, ele tem eu acho que a expertise dele, ele é um jornalista, né? Ele não é um pesquisador. Ele captura temas interessantes na academia, na ciência, que passaram despercebidos do grande público. Ele é um best-seller, então. Especializado em produzir. Não, ele captura coisa que ninguém prestou atenção e traduz de uma forma que todo mundo entende. Então ele falava isso no Fora de Série. E o fora de série, o que ele diz é o seguinte, o Outliers, ele diz que, olha, para você se tornar um fora de série, são no mínimo 10.000 horas técnicas fazendo aquilo, né? A origem desse trabalho não é dele, é um livro extraordinário que eu recomendo a leitura, chamado PEAK, P-E-A-K, e nesse PEAK esses cientistas vão a fundo na ciência da expertise, né? E vão te ajudar a pensar sobre sucesso, sobre desenvolvimento pessoal, profissional, etc. Então, eu acho que, para a gente resumir esse papo do Outliers, eu acho que primeiro, você encontrar uma área que você tenha paixão. Eu acho que a primeira coisa é você encontrar uma coisa que você gosta muito. A gente está orientando muito os jovens de uma forma muito errada, né? Olha, encontre um lugar onde você ganhe dinheiro. Faça um concurso público para ter... Não, isso está errado. Quer dizer, você tem que orientá-los a falar assim, encontre o que você gosta, cara. O que você vai ter paixão. Porque se você encontrar uma coisa que você gosta, é só o começo. Daí, para se tornar um fora de série, você vai ter que passar 10.000 horas praticando, fazendo, aprendendo, vencendo os obstáculos para poder chegar lá. Então, assim, é o que eu falo com a minha filha, né? Quer dizer, temos que encontrar aquilo que ela acha, que ela gosta, que ela tem aptidão, né? E depois ajudá-la nesse processo de desenvolvimento para se tornar uma fora de série, etc. Eu não acho que os nossos filhos sejam fora de série, né? Eu acho que todo pai que eu escuto falando do filho, né? Meu filho joga tênis, meu filho é o melhor na escola, meu filho joga futebol muito bem, meu filho toca piano muito bem. Eu falei, pô, esse cara aí, o filho dele deve ser o Albert Einstein, né? Então, assim, vamos parar com isso, porque os nossos filhos não são bons em tudo, não são bons em tudo. Eles vão ser bons em algumas poucas coisas, né? A gente já sabe isso da sociologia, né? Você há limites à sua intelectualidade dentro dos campos que você escolheu. E aí, só depois disso é que a gente vai entender. Então, assim, é preciso saber onde é que seu filho vai bem, onde é que seu profissional vai bem, onde é que seu executivo vai bem, para ver quanto tempo a gente está falando para se tornar um outlier. O Gladwell fala em 10.000 horas, né? Eu acho que são até mais. Pois é. Isso aí que você está falando é bem interessante, porque não é por mero acaso, né, Riva, que a gente trouxe aqui você para falar um pouquinho desse tema para nós.
Então, eu queria que você contasse para a gente onde foi que você, em qual campo da sua trajetória de vida que você investiu 10.000 ou mais horas de trabalho árduo e alcançou o que com isso? Se você Legal. puder voltar um pouquinho lá para o Riva ensino médio e tudo, porque, olha, quem nos assiste, nós temos fãs suas aqui, adolescentes, você sabe quem é. Olha o Werner Silveira, Mandar Werner, vai sobrar uma para você hoje aqui. O Werner tá aí com a gente. Super beijo pro Werner aí. Nossa, amado, muito amado. E aí, ó, tá como professor, ele tá falando. Ô Werner, eu tô guardando aquela pérola pro final, você não entrega aí não, tá? E aí, Riva, e eu queria entender isso, né? Eu queria entender esse Riva do ensino médio. Nós estamos com a audiência, assim, eu já vi pessoas aqui, a dona de casa, presidente de empresa, músico, regente, adolescente, quem está estudando via home office, ensino médio, tem de tudo aqui. Tá uma delícia a nossa audiência. Conta aí pra gente. Olha, a gente quando é jovem, a gente começa a explorar as coisas e ver o que a gente quer fazer. E a gente tem sonhos também, né? Quem é que nunca sonhou ser um grande atleta? Quem nunca sonhou ser um grande artista, um grande músico, etc. E aí você vai tateando essas várias áreas. Você vai experimentando e vendo se dá pé ou não, né? Eu fui experimentando com muitas coisas, né? Eu experimentei com o esporte, né? Eu experimentei muito com a música. Tanto o esporte como a música me ajudaram muito no meu desenvolvimento pessoal, me ensinaram sobre resiliência, sobre disciplina, sobre a Mas importância... algum esporte específico? Eu joguei futebol, né? Joguei futebol, queria ser atleta profissional, sonhei um dia ser jogador de futebol. Se pudesse jogar futebol até hoje, jogaria, do tanto que eu gosto, né? Uhum. E aí você vai experimentando com uma série de coisas. Eu achei o ensino médio chatíssimo, absolutamente desinteressante, não tinha nenhuma vontade de estar ali. Vejo a mesma coisa com os jovens hoje, né? Os jovens hoje, eles falam a mesma coisa. É chato, a escola é chata, a escola não se renovou para ser interessante para o jovem, né? No papo com a Roseli, eu sempre discuto, a Roseli Saião, que você acompanhou, eu falo, para que 3 anos de química? Para que 3 anos de física? Eu entendo que uma formação genérica é super importante, mas depois que você encontra ali onde o seu adolescente tem mais talento, tem mais interesse, você acaba ajudando ele a encontrar um caminho ali. Eu fui experimentando vários desses caminhos e eu tinha um bico. Sabe o bico que você faz para ganhar uma graninha quando você era adolescente? Eu comecei a dar aula para ganhar uma grana, né? Aquele conflito com meu pai, né? Meu pai, assim, é até bom falar de pai, né? Pai para mim é conflito, né? A relação dos jovens com os pais é uma relação permanente de conflito, né? Eu não gosto de falar de limite, não. Eu acho que isso é um termo para mim meio psicologismo, né? Mas é um conflito permanente, né? Meu pai nunca se propôs a ser meu melhor amigo. Eu acho isso um erro, alguém que fala que eu sou o melhor amigo do meu filho. Balela. O melhor amigo da minha filha aqui nos Estados Unidos é a Abby. Né? Ela vai falar as bobagens com a Abby, ela vai confessar as coisas para a Abby, mas não fala com a gente. Então, assim, tem meu amor incondicional? Claro que tem. Mas é conflito. Minha filha, você não estudou hoje. Minha filha, você não fez isso. Minha filha, não pode acontecer. E meu pai era a mesma coisa. Meu pai me questionava o tempo inteiro com perguntas que eu não sabia responder. Então, ele incentivou muito a minha curiosidade, do tipo, o ar é matéria? Né? A sua avó está falando aqui que se comer manga e tomar leite, você vai morrer, você acreditou. O que há de tão fatal nessa mistura que você acha que vai te matar? Então, meu pai era esse cara, né? Por que o som é menos rápido que a luz? Então, meu pai sempre incentivava, eu não tinha as respostas. Tinha uma formação, assim, de meu pai é graduação? médico. Meu pai é médico. Sim, médico. Meu pai é médico e tal. E aí, no conflito na adolescência, ele fala assim, você quer ser independente? Vai ganhar seu dinheiro. Não tem independência de jovem que não ganha dinheiro. Quando você morar aqui, as regras são as minhas, a casa é minha. E eu repito esse conceito com a minha filha. Olha, independência, minha filha, é ganhar teu dinheiro, pagar tuas contas. Faço das suas minhas palavras, só estou aproveitando. O resto é conversa fiada. E aí, nesses conflitos com o papai, eu falei, eu preciso me virar para ganhar uma grana. E comecei a dar aula. Esse era meu bico. Então, eu dava aula de bateria, eu dava aula de inglês. Não, mas peraí, calma aí. Vamos por etapa. Para você dar aula de bateria, você tem que entender de bateria, né? Sim, eu tocava bateria já há algum tempo. Então, primeiro você já tocava, então você tocou, você foi músico, então. Aham. Fui.
Então, comecei a usar as competências que eu tinha. E comecei a me interessar. Dava uma aula de inglês aqui, dava uma aula de batera ali, e foi ganhando dinheiro. E eu descobri que aquele negócio Você era lembra qual a rentável. idade que você tinha quando você começou a dar aula? Ah, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Nossa, foi muito cedo. 14, 15 anos comecei, depois eu fui para os Estados Unidos, voltei, arrumei um emprego no CCA, né, nesses conflitos com o papai, eu vi lá no CCA, fui lá, me candidatei para a vaga. Teve algum momento que ele assim queria que você fosse médico por alguma razão ou não? Não, nunca influenciou, falou, faz o Entendi. que você Isso aí quiser. foi tranquilo. Meu pai era um cara duro, assim, ele dizia o seguinte, você pode fazer qualquer faculdade, até você acabou o ensino médio, pode fazer qualquer faculdade, desde que a universidade, desde que as iniciais sejam UF. Universidade Federal. Não me interessa o que você vai fazer, eu só Aham. estou dizendo para você que não vou pagar. Se vira. Então eu Você sabia que eu deve ser tinha. idêntico ao seu pai, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que você não vai. Eu acho que você não vai. O Mark Twain tem uma frase maravilhosa sobre pais, né? Ele fala que aos 13 anos ele achava o pai dele a pessoa mais ignorante do mundo. E quando ele, Mark Twain, fez 20 anos, ele ficou impressionado com quanto que o velho, o pai dele, havia aprendido em 7 anos. O pai dele não aprendeu nada, né? Ele é que aprendeu a admirar o pai e a respeitar o pai, né? E vi que a educação teve conflito, mas foi uma educação positiva. Então, eu comecei a dar essas aulas. Um belo dia, comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular. Eu dava aula de inglês, de matemática financeira, Nisso você e já tinha morado lá nos Estados Unidos, então, um ano. já tinha morado, já tinha voltado. Comecei a dar aula nesse cursinho enquanto fazia faculdade. E dava aula no cursinho, dava aula de bateria, dava aula de inglês. A hora que eu vi, eu estava ganhando dinheiro, e muito dinheiro, né? E é interessante Mas que eu com sempre... quantos anos essa época? Só para mim ter Aí eu uma já, noção. já, já fui embora, já está lá para os 24 anos, né? Tá. Então, a hora que Ainda eu assim é vi... bem cedo, você não tinha nem formado ainda na Não, não tinha... graduação. E eu demorei a formar, inclusive. Eu fiquei mudando de curso até achar alguma coisa, até tentar encontrar alguma coisa que eu queria, mas, na verdade, não encontrei. Nunca encontrei. Fui Mas encontrar no... quais cursos que você fez antes da economia? Fiz administração, fiz economia, engenharia elétrica e já perdi a conta, né? Nossa, que curioso isso. Isso é interessantíssimo. Imagina, Riva, o tanto de gente que está ouvindo a gente aqui e que está agora se cobrando assim, que está, inclusive, ai, estou insatisfeito com o meu curso. Nossa, eu não vou dar certo na vida, porque toda hora eu mudo. E você traz uma coisa dessa para a gente, isso é muito interessante. Muito mesmo. Que, né, você é uma referência para muitas pessoas, para muitos de nós, e isso aí é bem interessante. Os pais choram muito isso. Meu filho, ele não para no curso, enfim, mas teve um momento que você caiu na economia, então. A economia É, te abraçou. mas o que acontecia nessa época? Eu estava na faculdade, eu fazia esse monte de coisa, estava ganhando muito dinheiro. Foi uma coisa engraçada que um dia eu vi um contra-cheque de um professor meu, e a hora que eu vi o quanto que ele ganhava, eu falei, pô, tô ganhando mais que esse cara. Né? E aí eu também comecei a tocar na noite, nos bares de Belo Horizonte, com a banda. E aí, quer dizer, aí você é jovem, começa a ganhar muita grana, você fala assim, pô, que legal, né? E eu acho que essa trajetória toda, porque depois eu dei aula no ensino fundamental, eu dei aula no ensino médio, já dava aula no pré-vestibular, depois foi natural ir para a universidade, depois ir para a educação de executivos. Agora, o que me ajudou? Esse fato de ter que dar aulas de coisas que eu não imaginei que faria, aula de música, um negócio difícil, abstrato, né? Aula de inglês, você começa a ficar criativo. Como é que eu faço esse sujeito entender um negócio tão complexo e abstrato? Então eu fui apurando muito a minha didática. Então agora, só que eu sempre achei que era um bico, porque eu me formaria num curso de administração e economia e seria um executivo de uma grande empresa. E o que aconteceu foi que esse bico, esse hobby, de alguma forma, acabou virando a minha profissão. Então, se você me perguntar hoje, o que você acha que você faz melhor? Eu acho que educação é a minha praia. Né? Eu atuei como executivo, trabalhei em empresas como executivo, fui presidente, fui reitor, enfim, sou membro de conselho até hoje. Mas o que eu gosto realmente é disso. Então, assim, eu me encontrei, quer dizer, eu demorei 29 anos da minha vida para descobrir onde é que estava a paixão, né? Aquilo Aham. que me fazia acordar. E eu acho que um conselho importante também é que você sabe que você está fazendo o que você gosta quando não tem dia ruim. Eu nunca, na minha vida profissional, Adriano, eu nunca saí para fazer menos do que 100%. Eu sempre fiz 100% o tempo inteiro. Então, assim, eu me lembro quando eu estava numa faculdade aqui, aí de Belo Horizonte, dando aula, que quebrou.
E a maior parte dos professores entrava na sala de aula, fechava a porta para descer o pau na instituição e nos gestores. Eu não, nunca acreditei nisso. Eu entrava, fechava a porta e dava a melhor aula que eu podia dar, porque eu entendia que os alunos não tinham nada com aquilo, eu não podia penalizá-los. E o que é o meu maior capital hoje que eu formei? É o capital desses ex-alunos, que até hoje me convidam para ajudá-los, para pensar a carreira, para atuar na empresa deles, para Não, fazer hoje parte eles de um estão conselho. em patamares, né, e extremamente assim surpreendente, né? Tudo isso que você traz. Teve uma pessoa aqui que falou assim: o Riva tem 100 mil horas como professor. Eu Vou tenho, eu tenho... mandar. E você sabe que mesmo quando que eu tinha as atividades executivas, eu nunca deixei a sala de aula. Quando eu fui reitor, e a reitoria te ocupa muito, porque eu era reitor e era também diretor executivo, né? Eu tinha um assento na mantenedora e na mantida, né? E uma reestruturação muito pesada que a gente fez na época. Mas você sabe quando é que eu, para não deixar a Fundação Dom Cabral, o MBA, eu dava aula aos domingos. Então, assim, eu nunca tive esse negócio de, eu vou. Não, final de semana eu não trabalho. Sempre trabalhei final de semana. Já perdi a conta de quantas vezes não tirei férias. Eu e a Karen, quando a gente começou a vida, começamos sem grana, sem herança, sem apartamento, sem casa. Né? É verdade. Não tinha, a Sim, gente teve que sim. construir tudo junto e tal. Então, para a gente não tinha tempo ruim. Estamos vamos comprar 100 sacos de cimento para casa. Então, beleza, cara, eu vou atuar ali tem alguém pedindo para dar aula sábado de manhã. Eu vou lá dar aula sábado de manhã. Entendeu? Então, assim, É, eu acho que quando você tem propósito, né, e encontrou a tua paixão, você vai embora. Isso aí que você falou é simplesmente fantástico. Teve Álvaro Albergaria aqui que falou assim que ele percebeu, não sei se alguém que te conhece, falou que o brilho no olho realmente é algo que a gente não deve perder nunca. Daí, O Álvaro é advogado da Vale e foi meu colega no ensino médio. E então, a gente montou um time lá que foi campeão lá, de é? futebol. O Álvaro Oh, é de nosso. futebol! O Álvaro é o pivô do Gente, time lá. Cara bacana demais. olha. Pois é, e aí, olha só. Eu fico pensando, né? Então, você é um professor. Eu me lembro exatamente de uma época também, há uns 8 anos talvez, né? Que você de fato apareceu nos vários rankings internacionais aí como um dos professores mais admirados do planeta. Gente, nós estamos diante dessa pessoa. Eu acho que é uma honra, é um privilégio muito grande, né? Eu sou fã mesmo, não adianta, assumida. E porque eu entendo também que por trás de uma carreira bem-sucedida assim, tem tudo esse histórico que ele está trazendo para nós. Daí, Riva, vamos embora pensar a sua cestinha, né? A sua cestinha aí de profissões. Uhum. Porque, olha só, para eu tentar citar. Riva, ontem eu fui dar uma pesquisadinha no seu LinkedIn mais uma vez. Eu achei um currículo seu lá que eu li. Riva, 16 páginas. Gente, 16 páginas o currículo do Rivadavia Drummond. Detalhe, zero encher linguiça. Tudo informação de altíssima relevância. Publicação, cases, tá lá, é público. Quem quiser faz o download. Então eu até falei, nossa, vou até parar para eu não me confundir aí, porque o negócio é mais amplo do que eu imaginava. Eu falo para as pessoas que é muito difícil mentir hoje, né? Porque as pessoas têm internet, né? Então, se você falou que fez alguma coisa e não fez, você vai descobrir rapidamente, né, que não é verdade. Aqui nos Estados Unidos, eu entro para falar para executivos. Um dia eu falei para Price, me apresentaram, a primeira coisa que os caras fazem é Google. Vamos ver se esse cara aí, o que falar, ele realmente é. Né? Então, é até um alerta para os executivos. Cuidado com o que você escreve lá. Se você não É, é doutor, não coloque que você é doutor. Né? nossa, e de fato a gente percebe isso, né? Eu vi lá que você acabou fazendo, né, o mestrado e o doutorado aqui, o pós-doc já foi no Canadá, e a coisa, né, foi sempre se ampliando. Daí, Riva, é,
o que eu queria falar desse pacote, falar para as pessoas e para alguém que pode ser que não te conheça ainda, né? Pode ser que tenha alguém aqui que não te conheça. Então, o Riva, gente, dentro desse currículo, o que que a gente detecta? E coisas que ele ainda está praticando hoje. Ele é um escritor, assim, depois a gente vai falar de um livro dele que vale a pena, eu super recomendo que todos leiam. Ele é professor hoje da Universidade Estadual do Arizona, né? Essa live de hoje, ele está falando de Phoenix, que é da casa dele, da região lá que ele mora, né? Que é Chandler. E ele é palestrante, mas palestrante de grandes públicos. Quando eu comecei a ler o livro dele, tá aqui, ó, vai sair invertido para vocês, mas fazendo a inovação acontecer. É, eu achei de uma generosidade dele muito grande, porque ele tem essa simplicidade. Eu acho que, assim, não importa onde que você chega, a questão do propósito, eu tenho que continuar ensinando, fiel aos meus princípios, mas ele conta no livro, vou dar só esse spoiler para ouvir uma coisa dele, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, ele fala que quem introduziu ele no mundo aí dos grandes palcos foi o Cortella e o Mandelli. E ele Ué. sempre foi um palestrante muito reconhecido, uma carreira muito linda na Dom Cabral, reitor da UNA. E, né, então, atualmente, eu queria falar das profissões atuais dele, né, que é escritor, professor, palestrante, tem a própria empresa, conselheiro de empresa, treinador também, mentor de empresas e trabalha com inovação, trabalha com muitos projetos significativos. E ele fala assim que até a embocadura para dar uma palestra de um porte Muda. maior, quem ensinou ele foi o Mandelli e o Cortella. Na hora que eu estava lendo isso, eu falei, gente, o que é esse trem de embocadura? Ô, Riva, o que é isso? Me conta aí, explica pra gente. A gente que está muito acostumado com a academia, você está acostumado a falar uma linguagem específica, né? A gente, por exemplo, quando treina executivos, né? Eu trabalhei com várias dessas turmas, com IBM, Votorantim, você faz 8 horas de aula. Então, a sua boca, sua embocadura, o seu preparo é para falar 8 horas. Quando você vai fazer uma palestra, você descobre, opa, isso aqui não serve, né? Esse PowerPoint aqui não serve, porque eu tenho que falar em 40 minutos o meu recado. Então, a minha primeira experiência foi assim, eu fui fazer uma palestra, menosprezei, era o Zé Paulo lá de Brasília, da N Produções, ele me convidou. Eu estava trabalhando com a Vale no Maranhão, do Maranhão eu fui para Brasília, cheguei lá desprezando a palestra completamente, mais uma palestra que eu vou fazer, né, para executivo. Cheguei lá, tinha 2.000 pessoas na palestra, foi uma desgraça a palestra, um show de horrores. Aí eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo errado? Né? E fui descobrir, a embocadura era diferente, a forma de comunicar era diferente, não faz sentido usar texto nenhum, né? Hoje eu só uso basicamente imagens e histórias. Né? Tem que entender o que está acontecendo ali. Né? Agora, voltando àquele tema que você estava falando, você sabe que eu recebo aqui muitos telefonemas, eu converso com todo mundo que me pede um pouco do meu tempo, principalmente se foi meu aluno, ex-aluno, Riva, me ajuda a pensar um negócio, estou meio difícil de carreira e tal. Sento com o maior prazer. Quando eu faço palestra, eu fico até o final para assinar o livro de todo mundo, para tirar uma selfie, não custa nada, sabe? Você gosta de você achar que você é melhor que os outros, que você é estrela, bobagem. Vai, converse com as pessoas, escute o que elas têm a dizer. Eu acho que esse é um negócio bacana. Mas me ligaram essa semana e me perguntaram assim, eu também quero ir para os Estados Unidos, como é que faço? Aí, quer dizer, a pessoa, eu falei, mas não entendi. Eu falei, não, se você conseguiu, eu também, o que você fez? Me dá os passos aí, que eu vou fazer a mesma coisa. Ele falou, bicho, você quer os passos básicos? É o seguinte, tem um advogado de imigração, vou te dar o telefone dele, você liga e você tem duas oportunidades. Ou você investe $500 mil para conseguir um green card, ou você se classifica na categoria de estrangeiro com habilidade extraordinária, né? Que foi o meu caso e tal. Então, assim, o que as pessoas não conseguem, o que muitas pessoas acham é que você se torna alguém diferenciado porque Deus apontou e falou, você é o cara, porque seu DNA é melhor do que os outros. E os caras esquecem o que você fez durante 30 anos para construir onde você está hoje. Então, assim, eu digo para as pessoas, olha, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, mas eu cansei de fazer palestra de graça no exterior, pagando a minha própria passagem e hospedagem para aprender a fazer. Quantas vezes, lá para 2005, eu me lembro aqui, eu estou vendo aqui, achei um extrato de viagem, eu fui para a África do Sul fazer uma palestra na Universidade Stellenbosch, na Cidade do Cabo, e paguei do meu bolso, quer dizer, eu me financei, eu paguei a passagem,
paguei os hotéis e tal. A pessoa me falou: olha, eu queria vir, achei seu trabalho muito interessante, mas não tenho dinheiro para te trazer. Eu falei: não, beleza, fique tranquila que eu vou aproveitar e conhecer a África do Sul. Então, é isso. Você não se torna alguém diferenciado sem. Eu estou vendo aqui um grande amigo ali, o Charles Simão, grande cirurgião. O Charles é um exemplo disso, é um cara que está há 30 anos fazendo, se tornando melhor. Então, você não nasceu assim, Deus não apontou o dedo para você, você não tem um DNA melhor do que ninguém. Quer dizer, você tem que encontrar alguma coisa que te faça querer acontecer e investir 10 mil horas de disciplina, de resiliência. Vai tomar No porrada, livro. vai ter gente que vai querer te derrubar. Então, vai em frente, né? Vai em frente. Né? E eu acho também, assim, para concluir esse negócio, torne-se uma pessoa interessante. É uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas. Torne-se uma pessoa interessante. E eu nunca tinha parado para pensar nessa frase, e eu convidei aqui a chefona da PricewaterhouseCoopers aqui no meio oeste americano para me pagar de volta um negócio que eu fiz para ela. Ela me convidou para falar num grande evento da Price aqui. Eu fui falar, falei: eu vou, você não vai me pagar, não. Eu já sei que você não vai me pagar, porque você foi para a universidade, né? Quando vai para a universidade, foi lá para o escritório do presidente, o presidente falou: Riva, você pode atender? Pô, não vou dizer não, né? Vou lá e tal. Eu falei: olha, eu vou e tal, mas você vai me pagar de volta. E ela foi falar para os meus alunos de MBA, que estão executivos aqui da Amazon, da Honeywell, da Intel. Aqui tem um prédio da Intel aqui, né? Tem uma série da Intel aqui. E aí eles perguntaram para ela por que a Price contrataria algum deles, né? Para ser um cara sênior e tal. E ela falou assim: torne-se uma pessoa interessante como é seu professor. Aí eu não estava nem prestando atenção na palestra, na hora, eu estava olhando alguma coisa no computador, falei: o que ela vai falar agora? Ela falou: pessoa interessante é uma pessoa que sabe conversar de várias coisas interessantes ao mesmo tempo. Meu pai dizia, que é médico, que quem só sabe medicina, médico só sabe medicina, não sabe nada. Então, aqui, você é uma pessoa interessante, você sabe conversar sobre temas diversos, você lê, você sabe discordar de forma respeitosa, você leva as pessoas a pensarem, você admite que você erra. Então é isso, eu procurei aprender a vida inteira sobre temas que não estavam na minha área. Né? Eu gosto de literatura, eu gosto de música, eu gosto de uma série de coisas que não são aquilo que eu faço profissionalmente. Isso te torna uma pessoa legal, interessante, bacana e crítica, né? Muito mais crítica, né? Sem dúvida nenhuma. Nossa, essa parte da crítica, então, eu tenho até medo. Olha só, eu tenho até medo. Mas vamos que vamos. Já tomei como é que se diz, meu chá de maracujá hoje para ficar bem tranquila. Olha só, o Leal, ele deve, não sei se ele teve alguma época, o Luiz Gonzaga Leal, ele já foi diretor regional da Oi, da Telemar, da TIM. Conheço o Leal, Conhece? conheço Ele sim. está aqui, ele falou o seguinte, que quando queria um palestrante competente, que lá eles decidiam assim, não, a gente quer um palestrante que tem que fazer a diferença nessa convenção da diretoria. Aí o pessoal, e aí ele tá assim, ó, que a turma lá falava assim, não precisa perder tempo não, gente, já vai no Riba. E o Leal tem uma história bacana, não sei se você sabe, o Leal, além de ter sido executivo de grandes empresas no primeiro escalão, etc., ele fez doutorado depois, você sabia, não? Sim, É? sim. Então, Você assim, sabia que eu e o Leal hoje, ele é associado da Dasein, presta maravilha. serviços em É, parceria conosco, ele também tem a própria empresa dele, e a gente é. trabalha sob o regime de cooperação também, a gente tem produzido coisas fantásticas. Ele é muito inspirador, assim, é uma pessoa muito E generosa vem, também. vem um conceito importante, que eu sempre insisto, que é o conceito chamado lifelong learner. Você tem que se preparar para aprender a vida inteira. Então, por exemplo, eu já fiz o que eu tinha que fazer na academia, já fiz o mestrado, já fiz o doutorado, depois um estágio que a gente chama de pós-doutorado. No Brasil, as pessoas usam pós-doutorado como título. Não é título, tá? É um estágio. Eu sou pós-doutor. Eu falo assim, ó, não existe pós-doutor. Um dia eu vi um cara. Riva, aproveitando assim o seu lado bem professor mesmo, essa audiência que está aí, eu vejo que as pessoas de fato confundem muito isso, sabe? E às vezes confundem porque não estudaram, porque não buscaram, às vezes por ignorância e às vezes por oportunismo mesmo, né? Então, assim, de uma forma rápida, qual que é a diferença, né? De um mestrado
O MBA, que a pessoa, em vez de falar que é o mestrado, fala MBA em TI. Mas Tá? que não é MBA, né? Não, também... isso, calma, explica. O doutorado e o que é um PhD, né? Nossa, fulano de tal é PhD, nossa, que massa. E a gente não sabe o que é isso. Traz isso para todo mundo que está ouvindo aí de uma maneira assim realista, que é de conhecimento de causa. MBA no Brasil não é mestrado. Essa é a primeira coisa. E eu questiono essa ideia de MBA em TI, MBA em logística, MBA. Não existe isso. MBA é um curso aqui de mestrado de gestão generalista. Né? Você vai compreender como você vai gerenciar uma empresa e tal. E você aqui é um mestrado, sim. Você pode depois fazer uma ênfase numa certa área. Você pode escolher uma área funcional e você faz as matérias eletivas para aquela coisa. Então, no Brasil, você tem dois tipos de pós-graduação. Lato sensu, que dá direito a certificado, não dá diploma. Então, o MBA no Brasil é lato sensu, é certificado. E as escolas fazem o que elas quiserem. A MBA em gestão estratégica de falar bem em público. Né? Quer dizer, né? Eu falo que a gente banalizou a palavra estratégia. Né? Tudo é estratégico. E quando tudo é estratégico, nada é. Agora, no Brasil, a pós-graduação que confere diploma são apenas duas, o mestrado e o doutorado. Né? Você tem que fazer admissão, você tem que defender uma dissertação no mestrado, uma tese no doutorado. E o mestrado, para mim, eu acho que o aluno tem que demonstrar que ele sabe conduzir um projeto de pesquisa do ponto de vista metodológico de maneira independente. É aprender metodologia científica, metodologia de pesquisa. Já o doutorado, não. Ele já sabe o que é isso. Para mim, ele tem que fazer a área avançar propondo novo conhecimento. Esse é o papel da produção de ciência. Agora, os níveis variam bastante, né? Mas assim, e o pós-doc, então? Que é o que o pós-doc é apenas um estágio que você tem a oportunidade de estudar com um pesquisador mais sênior que você. Eu tive a honra, o privilégio, né, e tive 3 oportunidades, disse não para 2, né? Porque estava empreendendo no Brasil, porque era para eu ter feito o doutorado em Toronto, com esse professor, que é o Chan Wei-Chiu. Eu falei não uma vez, falei não a segunda, falei, dancei, né? Escolhi empreender. Esse cara tem fila de gente do mundo inteiro querendo estudar com ele, perdi. Aí, quando eu defendi, ele leu um artigo que eu publiquei e falou, se você quiser vir fazer um estágio, eu topo. E eu estava na época na Dom Cabral e um presidente que eu acho espetacular, que a fundação teve, que é o Wagner Furtado Veloso, que eu tenho como um grande amigo, uma grande referência. Eu falei, Wagner, tá pintando um pós-doc aí, deixa eu fazer um estágio, que esse cara é o maior do mundo. E quando eu voltar, eu pago tudo que eu fiquei devendo. O Wagner topou, eu fiquei 8 meses no Canadá com esse cara o tempo inteiro, subiu minha barra violentamente, assim. O pessoal fala assim, você publicou esse artigo com ele aí, você poderia ter feito sozinho. Eu falei, eu poderia, mas demoraria 10 anos, né? Fui trabalhar com um cara melhor do que eu, fiz em 6 meses. Essa é a diferença. E depois voltei. Mas então você recebe o certificado? No pós-doc? Sim. O pós-doc é um certificado, eles chamam em inglês de parchment. É mais uma coisa para você botar na parede para não estragar, mas assim... Mais ou menos, né? Não, sabe por quê? Porque eu conheço muita gente que fez doutorado, que fez mestrado, só para ter o diploma, mas não aprenderam nada. Eu me lembro de um colega no mestrado que a gente tinha que apresentar os trabalhos, né, as leituras de artigos científicos, e um colega, quando ele tinha um pouco de medo de eu fazer as perguntas, ele falava assim, Riva, eu vou apresentar hoje, não pergunta nada não, tá? Eu falei, não, cara, você tá ferrado, que agora que eu vou perguntar mais ainda para você. E esse cara, ele queria o diploma, ele não estudou, ele não leu, ele não se esforçou, ele não sabia absolutamente nada ao final e conseguiu o diploma. Então, assim, tem muito doutor desempregado, tem muito mestre desempregado. Então, assim, eu nunca fiz pelo título, eu fiz pelo aprendizado e eu fiz porque eu queria me tornar o melhor. Então, assim, a competição era comigo mesmo, não era com fulano, Beltrano. Mas aquela reclamação de federal, mas federal não tem papel higiênico no banheiro. O professor não veio. Gente, isso é dado. Isso é dado. Quer dizer, então eu resolvi que eu seria bom com ou apesar dos meus professores. Então eu não esperava ninguém me mandar ler nada. Eu pesquisava muito a mais, eu era muito mais interessado e tal. Então é isso, assim, é um resumo assim de como pensar sobre as coisas, sobre a vida, né? Sim. Inclusive, Riva, dessa sua última fala aí, me vem 2 atributos que eu quero levar para você. O primeiro, no dia 21 de maio,
a gente fez uma live com o Werner, e aí eu fui fazer um briefing com ele rapidinho sobre essa live, e ele, o que você tá rindo aí? Não, tô rindo do Werner, né? Que é um menino genial. Menino não, né? Eu fico chamando ele de menino, não, mas é um rindo profissional. De alegria, né? Um pois pai, é. Então, grande profissional, pai, etc. Aí eu tô fazendo, aí eu ligo para fazer um briefing com ele, né? E aí, Werner, me fala alguma coisa? Ele falou, não, porque assim, Adriana, o professor que mais me incentivou, né? Como era uma live da gente casar gestão com a arte, com a música, com a orquestra, né? Então eu quis conversar um pouquinho mais com ele. Ele falou, o professor que mais me incentivou em toda a minha vida. Eu tinha, olha, Riba, eu te confesso, não sei a idade, é entre 8 e 12 anos que ele falou. O professor que mais me incentivou na bateria, o melhor professor da minha vida foi o Riva D'Água do Drummond. Eu quase caí dura, assim. Eu falei, mas como assim? O Riva? Aí ele eu falei, mas o melhor professor da sua vida de bateria? Ele E aí, por que eu tô querendo trazer esse atributo para você? Eu falei, não, mas calma aí. Me explica isso melhor. Por que ele foi o melhor professor de bateria para você? Aí ele me contou uma coisa que aí faz muito sentido diante do que você está falando. E eu quero que você casa dois raciocínios aí sobre legado. A gente entrando, né? Fazendo carreira, outlier e legado. Ele falou o seguinte, que era uma época que os métodos, não tinha internet, não tinha nada, não tinha metodologia para nada. E ele falou que você começou a tentar buscar com quem tinha e essas outras escolas seguravam. E ele falou que você fez um empenho pessoal, saiu rodando o mundo todo, do jeito que era na época assim, possível fazer, para arrumar todos os métodos que você conseguiu e dessa sua parte autodidata que você construiu o seu método de ensinar bateria baseado num monte de coisa que você estudou e que o habilitou, assim, também subiu a régua dele, assim, para o alto mesmo, e a partir disso aí, ele nunca mais desvinculou, e ele não consegue enxergar uma outra referência como o principal professor na vida dele, que nem você. Então, esse é um atributo que eu queria dar, poxa, nós estamos falando de quando você tinha 15, 16, 17 anos, você ter ralado pra caramba para dar a melhor aula de bateria possível. E a outra coisa que eu queria que você explicasse, né? Eu tentei já ler alguns outros livros seus, você até me desculpa a ignorância, mas assim, muito difícil, eu começava a ler, eu falava, Deus me livre. Eu também acho aquele livro, o primeiro livro, muito acadêmico, muito chato. Outro dia eu fui reler e falei, nossa, eu não sou muito assim da academia, digamos assim, não sou, estudo muito, mas nada... Mas, incrivelmente, aquele primeiro livro vendeu uma enormidade. E quando as pessoas me ligam, eu li seu primeiro livro, eu falei, não, chato demais esse livro. Não tô falando mal do livro, não. Não, eu tô falando mal. Eu acho o livro chato de ler. Eu leio hoje e falo, não, que chatice. Porque, assim, eu gosto das coisas assim, sabe? Mais mastigadas. E eu queria que você contasse pra gente o que daquele menino de 17 anos que ralou para detectar o melhor método para ensinar a bateria. Eu acredito que, poxa, para você produzir uma coisa assim, você traduziu pelo menos 200 livros que você leu. Assim, eu digo assim, essas 10 mil horas, isso é uma síntese, né? É um trabalho que a pessoa estuda muito, lê muito para entregar uma coisa que qualquer um entende. Não precisa estar ligado à inovação, não precisa estar ligado a nada. Entende, aproveita e coloca em prática. O que te inspirou a, de certa forma, fazer uma ruptura com uma linguagem um pouco inacessível ao público comum, né? Ao público comum, do atendente ao presidente? Esse livro, eu acho que ele cumpre isso. O que inspirou? O que deu você que você falou assim, eu vou... Porque esse livro, ele é uma mudança. Acho que você tem uns 6 livros, eu não sei. Depois você pode explicar melhor. Ele muda tudo. Conta pra gente o que foi a sua motivação. E do Werner também. Tá, o negócio do Werner era o seguinte, a gente era jovem na década de 90, né? Eu estava começando na década de 80, não existia material para estudar. Não tinha método de música, não tinha uma escola preparada no seu conservatório da UFMG que não se fazia música popular. E as poucas pessoas que tinham alguns manuais para estudar não compartilhavam, porque já sabiam, né? Informação é poder, não quero compartilhar.
Então a gente vivia de xerox em xerox, fazia cópia de fita VHS, era assim que funcionava. Minha filha, eu falo para ela, você vive num mundo completamente diferente, você tem um professor de piano no iPad, né? A gente não tinha isso. E aí eu fiquei muito chateado com aquela coisa e falei, eu vou resolver esse negócio. Entrei, né, arrumei um catálogo e tinha lá 400 nomes de livro de bateria, eu comprei 50 pelo título, achava o título legal, manda trazer. E desses 400 eu achei os livros interessantes e comecei a dar aula para essa moçada. E o que eu fazia? Eu queria disseminar a informação. Então, já que aqueles poucos caras não davam, eu falei assim, eu quero que no futuro tenha 500 bateristas fenomenais em BH. Dava xerox para todo mundo. Sei, infringia os direitos autorais na década de 90, mas distribuía xerox para quem pedia, para que esses caras pudessem estudar. E aí o Werner, na época, ia fazer uma prova lá, eu falei, deixa eu escrever... Isso! Aí uma prova que ele eu falou. escrevi um livro sobre teoria para ele poder passar na prova e tal, e usei para outros alunos. Agora, só queria dizer uma coisa sobre o Werner, é o seguinte, hoje eu tenho aula com o Werner, você sabe, hoje o Werner é meu professor, né? Olha foi aí, meu aluno vai. lá, eu falo, Werner, o que é isso? Como é que estuda isso? O que você está fazendo e tal? Bom, essa foi a primeira coisa. E esse livro aí, na verdade, é fruto de amadurecimento, de aprendizado. E essa provocação veio da Ida Veiga, que é a editora executiva da Planeta, falou assim, por que você não faz um livro, escreve um livro? Como você faz essa palestra tão legal que eu acabei de assistir? Aí eu falei, fazer um livro, como eu faço uma palestra? Aí eu comecei a entender, a adaptar a embocadura. Eu estou falando para quem? Eu estou falando para o executivo, eu estou falando para o gestor, cara que tem problema real e imediato, o cara não está afim da minha discussão, do doutorado, de epistemologia organizacional. Ninguém nem sabe o que é isso. E eu não estou dizendo isso menosprezando o executivo, né? Eu acho que são competências diferentes. O cara também na universidade, também não sabe o que o executivo faz. Então eu me propus a fazer essa interface de traduzir a academia para as empresas. E tem que lembrar, hein? A gestão é uma ciência social aplicada. Ela tem que ser aplicada. E aí, isso também, eu comecei com isso também desde a Fundação Dom Cabral, né? Que você tem que se virar. E a Dom Cabral foi, para mim, uma grandíssima escola, né? Então, resumidamente, foi isso. E aprendi a falar dessa forma para ajudar os executivos a terem sucesso. Ô, Riva, pois é, baseado assim em tudo que eu já vi sobre esses outliers, assim, e agora, já que você me provocou aí já no início da conversa, né, dizendo da minha profissão, e a minha profissão é essa mesmo, caça-talentos, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que nós estamos de frente de um outlier, eu não tenho a menor dúvida, Riva, assim, né, isso aí. Agora, eu queria, então você conquistou, né, o seu quintal, depois o seu bairro, depois a sua cidade, depois o seu país, depois outro país, e hoje a gente sabe que você conquistou o mundo, porque você está na Ásia, você, né, transita em muitas coisas. Só para te falar que essas lives maravilhosas assim, nós temos só 12 minutos, só para a gente mais ou menos ter essa noção de tempo. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu falei, umas pessoas estavam me perguntando, eu falei, não, live corrida tem que ser uns 5 dias, mas a gente vai dar um jeito de fazer 1 hora. Olha só. E aí você conquistou o mundo, cara. E aí, a pergunta que me vem agora, porque nem dá tempo de você explicar, e se você quiser dizer como é que foi a sua ponte da sua carreira nacional com a internacional, embora você já fez em outros momentos, mas com essa legitimidade que você faz hoje, né? Você está aí desde 2016 na Universidade do Arizona, né? Estadual do Arizona. Então, assim... E o primeiro ano deu errado. Pois é, conta isso aí pra gente. Carreira internacional não é fácil, mas você se manter como executivo fora do seu país é um negócio bastante complicado. Por melhor que você fale a língua, você ainda precisa viver para compreender bem a cultura, né? Recomendo que as pessoas aprendam mais sobre elementos de cultura, de interculturalidade. Tem um site do Gert Hofstede chamado Hofstede Insights, que você vai lá, pode comparar países para você entender. É um país mais coletivista, mais individualista, é mais masculino, é mais feminino. É muito legal esse negócio. E aí eu digo para as pessoas que quando você sai no ápice, no alto da sua carreira no Brasil, como eu saí, no seu país de origem, você tem que entender que
Você está começando do zero no país que você foi. Eu não era ninguém aqui quando eu cheguei. É claro, o que eu fiz até então, a minha trajetória, me trouxe aqui. Os caras botaram lá uma Adriana Prates para me contratar, os caras me descobriram e começaram já a me assediar quando eu era presidente de outra empresa aí, né? Bom, aí eu tinha essa percepção, eu falei com a Karen. Eu falei, ô Karen, a gente vai, minha esposa, né? Eu falei, ô Karen, a gente vai, mas assim, saiba que o risco é muito grande de dar errado e a gente é estrangeiro, né? Assim, a gente vai ter uma competição muito maior, o americano detesta perder para estrangeiro, né? Quer dizer, é difícil você ser um estrangeiro. Uma vaga elegível, né? Que, ou seja, que é ele que teria que ocupar, né? Quando não é uma vaga elegível, ele adora, né? No caso da minha vaga, não. Dele. No caso da minha vaga, não. Eles estavam procurando há 3 anos para a minha vaga. E tinha que ter alguém com aquelas características. Inclusive, fiz a minha apresentação aqui para o presidente, para o grupo dele, e falei assim, ó, isso que vocês estão fazendo aí não vai dar certo, né? E aí eles tinham um projeto, eles queriam me contratar para tocar esse projeto, e eu falei, o projeto não vai dar certo. Esse projeto, se for para gerar capital reputacional, beleza, mas não tem dinheiro, não tem lucro aqui nesse negócio. E mesmo assim, os caras me contrataram, né? Então, quer dizer, eu acho que é difícil uma carreira internacional, eu acho que você tem que ter muita resiliência, você vai tomar muita porrada e você tem que cuidar para o sucesso da sua família também. Não adianta eu vir para cá e ter sucesso e a minha família não ter sucesso. Então, eu me preocupava com todas essas variáveis. O primeiro ano foi um desastre, foi muito ruim o primeiro ano. Mas dá um exemplo dessa palavra desastre, só para eu entender na prática. Assim. Foi a distância entre a expectativa e a realidade. Né? Aquilo que você acha que é e aquilo que realmente é. E outra coisa, você tem que se adaptar ao trabalho numa outra cultura. E é só vivendo aqui. Por exemplo, americano faz reunião de 15 minutos, entendeu? Opa, virou aí. Americano faz a reunião dele de 15 minutos, dura 15 minutos. Né? Eu, com o meu time em São Paulo, com o meu time em Belo Horizonte, era comum, eu estou vendo aqui o Joaquim está nessa live, trabalhou comigo, foi diretor lá do Estúdio de Engenharia, era comum a gente ficar depois das 6, porque o trânsito era horrível em BH e São Paulo, e a gente tinha que deliberar uma série de coisas, porque no Brasil nossas empresas não têm boa tecnologia e não têm bons processos. O que acontece? Como é que você compensa isso? Trabalhando mais horas. Agora, aqui, primeira reunião que eu pedi alguém para ficar depois das 5, eu fiquei sozinho. Não apareceu ninguém. Por quê? Porque a distância de poder nos Estados Unidos é muito baixa. Então, assim, os níveis de hierarquia não interessam. No Brasil, não. Se você é presidente, os caras têm um certo receio de você. Aqui não interessa. Né? O cara deu 5 horas e ele vai embora. Então, eu acho que o ajuste entre expectativa e realidade foi complicado. Outra cultura, entender as regras do jogo. E lembrar, né, Adriana? Você sabe bem disso, a gente já conversou disso várias vezes, né? Toda organização é uma arena política, né? Você tem que entender o que acontece na organização para se situar. Então, me encontrei, né? Desde então, a minha avaliação de performance é uma avaliação que está no topo aqui, né? E talvez me ajude na pandemia, né? Porque vai muita gente perder o emprego, né? Eu também não estou livre de perder o emprego. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que ter a performance muito alta me faz ser um dos últimos a saírem do jogo. Sim, sim. Né? Então, em linhas gerais, é isso. Eu acho que foi difícil. E você tem que ter sucesso profissional, mas tem que ter sucesso pessoal também. Então, sua família tem que estar bem. Né? Seu cônjuge, seus filhos têm que estar numa boa, tem que entender. O meu problema agora é o contrário, porque a minha filha não quer voltar ao Brasil. Esse é meu problema. Então, quando eu falo, vamos voltar para o Brasil daqui uns 3 anos, ninguém aqui em casa eu fico falando sozinho, não há resposta para mim. Né? E assim, e cá entre nós, minha filha é uma americanazinha, né? Ela veio para cá muito nova, né? O inglês é a primeira língua dela, né? E ela está acostumada com os valores da sociedade americana. Então, acho que seria difícil para ela agora também. Mas assim, dentro de um momento de vida também, né? Ela está bem crescidinha. Quando já estiver em universidade, nada impede que vocês estejam por aqui, ela por lá. Isso vai mudar muito, né, Riva? Ainda mais aqui, ainda né? Tá ainda mais aqui, né? Aqui com 17, 18 anos, os pais, despacham a galera. Muito comum. Então, eu acho que vocês ainda têm 6 anos. Curte, porque independente de ser nos Estados Unidos ou outro país, você voltar para o Brasil, você ir para o Canadá, essa Ana Sofia,
Acho pouco provável dela ficar agarradinha aí com os pais. Olha só. E aí, Riva, o que desse ponto que você tá, é claro, a gente está vivendo, todo mundo está com essa ameaça do status quo, nós estamos tendo que ser mais adaptativos em todos os sentidos. Mas quais são os seus sonhos, assim? O que está por vir, né? O que é o próximo, né? What's next, assim, na sua realidade? O que você sonha mais a longo prazo, né? Porque não dá para a gente pensar muito no curto prazo agora. Olha, Adriana, eu nunca acreditei nessa coisa que vendiam para a gente nas aulas de RH da universidade, de planejamento de carreira. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que estar preparado para quando várias oportunidades aparecerem, você poder abraçar. Quando eu vim para cá, eu estava preparado. Eles queriam alguém que fosse fluente em 3 idiomas, eles queriam alguém que tivesse uma experiência no mundo inteiro de educação, que tivesse experiência em sala de aula, como executivo de instituição educacional, ou seja, encontraram a pessoa. Eu não comecei naquele dia. Então, assim, eu acho que o preparo ao longo da sua vida é fundamental. Eu ainda estou aqui me divertindo muito, né? Meus ciclos são de 5 anos, eu não suporto mais do que 5 anos no mesmo lugar. Mas eu já deu aí, ué. Já deu, mas eu continuo querendo ficar aqui porque tem muito projeto legal aqui. E eu pretendo, a hora que a minha filha puder ir para a universidade e a gente puder despachá-la daqui, eu e a Karen, a gente pretende continuar viajando a trabalho, conhecendo outras partes do mundo e aprendendo mais sobre o que está rolando por aí. E uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas assim, sobre aprendizado é que, por favor, parem de promover as pessoas erradas. Nós estamos numa coisa no Brasil, é o coach de nutrição, é o coach de sedução. Quer dizer, né, aquela coach lá que fala gente, desculpa, mas ele é muito engraçado. Não, mas é verdade. Quer dizer, eu fico lá, aquela Gabriela, não sei das quantas, coach de nutrição, que vai lá em plena pandemia, grita foda-se a vida no Instagram, tem milhões de seguidores, quer dizer, são pessoas que não se prepararam, são pessoas que não estudaram para valer. Então, assim, nós estamos promovendo as pessoas que nós não devemos promover. É o que eu estava falando, exatamente é isso. Quer dizer, você não se torna um outlier, um fora de série do dia para a noite. Nós temos que promover as pessoas que estão dedicadas a conhecer um tema em profundidade, que trabalharam a vida inteira nesse tema, e não essas subcelebridades do Instagram, do Facebook, etc. Está na hora da gente entender que não dá mais para promover isso, está na hora de acabar com esse fast food de informação. A informação que você ouve aqui acabou. Daqui a 3 mil eu não lembro mais o que é. O que é aprendizado significativo para você? Quem é que você quer promover e quem é que você não quer promover? Né? Então, eu acho que é isso. Nós estamos promovendo as pessoas erradas e estamos deixando de promover os grandes caras do Brasil. Né? Pessoas como você que se dedicam profissionalmente a fazer o que faz, o que você faz em profundidade, com anos de experiência, tantos professores, pesquisadores, médicos, advogados, e realmente valorizar essas pessoas e não essas celebridades que você vê, essas subcelebridades que gravam videozinhos todo dia, mas se você for espremer o que essas pessoas sabem, ou currículo, ou experiência de vida, não cabe num pires de cafezinho. Né? É isso. Gente, olha, na verdade, assim, é uma palestra e tanto. Eu acho que o Riva, ele não consegue dar menos do que o máximo. Riva, a gente tem 1 minuto, eu queria aproveitar, assim, para te falar da minha alegria, da minha satisfação de você ter aceitado, né, esse convite prazer, da Dasein. Super prazer. Super prazer você, né, tá aí em vários holofotes, sempre contribuindo em várias dimensões da sua personalidade e da sua bagagem profissional, executiva, acadêmica, e como pai de família também, né? Essa pessoa que tem essa preocupação, esse carinho. Gente, a fórmula do sucesso, olha só, se a esposa não está bem, o marido não vai crescer, né? Enfim, todo esse conjunto no seu entorno. Então, eu quero, em nome da Dasein, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. Nós vamos gravar essa live. Essa live, ela precisa ser degustada depois com vinho, ouvindo, porque esse recado, gente, que o Riva deixa para nós é muito forte. Vamos colocar para cima quem preparou e merece. E não os oportunistas de plantão e nem os palestrantes de palco, que pouco fazem e muito mostram. Eu quero deixar a todos vocês, nessa noite fria aqui no Brasil, meu caloroso abraço. Riva, muita admiração por você, né? Desde sempre, para sempre. E o Live and Case, então, um outro dia a gente tem que falar disso, que eu tive ali, lembra? Que maravilha. Lembro. Rock in Rio. Beijo.
Beijo. No Rock in Rio. Um beijo para todos, gente. É isso aí. Valeu demais. Tchau, valeu.